Melhorias no transporte coletivo, acessibilidade e ordenamento viário são desafios do Plano de Mobilidade da ANFRE. Médica analisa fatores que influenciam no aumento dos casos de HIV e AIDS entre jovens. Shows nacionais e oficinas marcam programação do 19º Festival de Música de Itajaí. 1º de setembro de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Em única discussão e votação, foi aprovado com 18 votos favoráveis o projeto de lei ordinária 87 de 2016. O PLO denomina de Ponte Augusto Braulio Werner, a ponte localizada na rua José Luiz Marcelino, na Murta. Augusto Braulio foi produtor rural, manteve os negócios em Itajaí e foi responsável pelo projeto de implantação do estádio municipal da Murta. Nesta semana, a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, recebeu o relatório e as propostas do Plano de Mobilidade Urbana da região. Encomendado pela ANFRE, o estudo para a elaboração do plano mostrou que os principais desafios são melhorar o transporte coletivo e a acessibilidade nas cidades, além de ordenar o sistema viário dentro de cada município entre as cidades da região. Com o ato de entrega do caderno do plano e dos mapas de cada cidade aos prefeitos e representantes dos municípios da região, a ANFRE finaliza a fase de elaboração do plano de mobilidade urbana encomendado pela associação. O objetivo agora é dar condições para a implantação dos planos de cada cidade individualmente e também do plano integrado entre os municípios que compõem a ANFRE. O prefeito de Navegantes, que atualmente preside a associação, destacou que todos os municípios membros têm compromisso com o plano. Para que os encaminhamentos, as soluções, elas não sejam individuais, mas que possamos pensar a região como um todo e os municípios que compõem essa região possam depois estar atuando com a parceria com o governo federal, com o governo do estadual e entre as prefeituras todas para que se possa fazer esse trabalho regional. Existe um compromisso, então, dos municípios que são signatários da ANFRE em implantar o plano? Correto. Sempre houve isso por parte dos municípios que compõem a ANFRE, essa parceria independente de ideologias políticas. Nós temos que pensar a região para os próximos anos, nós temos que pensar a região com qualidade de vida e eu tenho certeza que os próximos gestores que estarão à frente de todos os municípios que compõem a ANFRE vão ter esse mesmo pensamento e esse trabalho vai ser executado com muita parceria e também com muita visão de futuro. Um plano muito bem elaborado, feito através de pesquisas, feito através de diversas audiências públicas com a participação da comunidade. E agora, os próximos governantes, eles têm um norte a ser seguido com relação à mobilidade urbana. É lógico que a modernidade, cada dia ela se amplia e que esse plano tenha que ser adaptado àquele momento. Mas existe esse norte e cabe aos próximos governantes seguir. O plano foi pensado para os próximos 10 anos, mas começou a ser feito no final de 2014. O diretor da empresa responsável pela elaboração do Plano MOB disse que a primeira etapa foi ouvir a população, em consultas realizadas em cada um dos 10 municípios da ANFRE, a fim de saber quais problemas são recorrentes. Dos problemas relatados nas consultas, os principais são a falta de ordenamento e integração viária, calçadas em mau estado ou sem acessibilidade e transporte público precário e ineficiente. Detectados os problemas, foram traçadas estratégias para enfrentá-los. As propostas elas se estendem em alguns eixos, dividido em eixos de propostas de calçadas de acessibilidade, proposta para o transporte cicloviário, para o transporte coletivo, para o transporte individual motorizado também, para a gente fazer algumas restrições ao automóvel e, por fim, o transporte de cargas e mercadorias e também logística nas cidades que têm atividade portuária. O que vale salientar é que o maior foco do plano foi para a questão da humanização do espaço público. As nossas cidades elas têm sido planejadas nos últimos anos e é uma demanda da população e os governantes acabam replicando isso, que é uma solução para o carro.
E a maior mudança que a gente propõe aqui é uma valorização do transporte coletivo e das pessoas, né, dos deslocamentos não motorizados. A gente tem cidades planas, que são relativamente até compactas, e o maior objetivo do trabalho é fazer essa valorização da pessoa, do ser humano, na utilização do espaço público. É inverter a pirâmide dos modais de transporte, onde hoje o veículo particular, o carro particular, a moto, ele se sobressai, ele é a base da pirâmide. E a gente vê lá no topo dessa pirâmide que o pedestre e o transporte coletivo, eles são menos usados. Então nós precisamos inverter essa pirâmide. Em especial, a cidade de Camboriú, ela deve investir mais no pedestre, dar mais preferência ao pedestre, utilizar mais o passeio, construir mais passeios, padronizar esses passeios. Nós já fizemos uma ação no centro de Camboriú, onde tiramos os veículos do centro, fizemos calçadões, dando prioridade ao pedestre e ao ciclista. O estudo também detectou que cidades com menor número de habitantes têm em comum a precariedade no transporte coletivo. Já as cidades com mais população, além da ineficiência do transporte público, sofrem com o excesso de veículos nas ruas e falta de canais que facilitem o deslocamento. Além disso, um problema a resolver envolve a integração viária entre os municípios e o aumento das linhas intermunicipais. Falta não apenas coordenar, como falta estruturar isso desde o início, né? A gente tem uma carência muito grande nesse sistema. Ele funciona, mas a demanda que existe é muito maior. A gente consegue ver isso nas viagens que a gente mapeou. Então temos municípios que jogam para fora em torno de 30% das suas viagens diárias. E o sistema não dá conta, ele não consegue ofertar o suficiente para essa demanda. E é fundamental que a ANFRE se organize, né? Tem algumas ferramentas que os municípios podem se organizar em conjunto e que venham a buscar essas soluções em conjunto. É realmente o básico para que a gente organize essa região em que as dinâmicas e os fluxos funcionem como se fosse uma cidade só. Audiência pública sobre DST e AIDS realizada pela Câmara de Vereadores de Itajaí contou com a presença da médica Rosali Knoll, coordenadora do curso de Medicina da Univale. Entre outras coisas, ela falou que o aumento dos casos de HIV e AIDS entre jovens ocorre principalmente por dois fatores. A perda do medo de morte pela doença, que apesar de ter tratamento, ainda não tem cura, e a diminuição das campanhas publicitárias de alerta para a prevenção. Acho que são as duas coisas mesmo. As pessoas acham que porque hoje tem tratamento, elas vou tratar, então eu posso não usar preservativo, que é um erro muito grande, porque o fato de fazer um tratamento sempre tem alguns efeitos que a gente não deseja, então ter um problema de saúde não é bom. Mas acho que os programas de prevenção precisariam ter continuado e precisariam, na verdade, ter aumentado. Hoje o que a gente vê é uma epidemia de novo, às custas de uma população jovem, geralmente homossexuais. A gente também vê um crescimento na população adulta e uma coisa importante que é os idosos, as pessoas mais velhas. Pessoas com mais de 55 anos tiveram um crescimento na epidemia assim, muito grande nos últimos anos. Então, na verdade, são quase todas as pessoas. A gente não pode deixar de falar no assunto nunca. Tem que continuar falando de prevenção o tempo todo, independente de ter ou não ter tratamento. E com relação ao tratamento, ainda é um tratamento custoso tanto para o paciente quanto para o sistema único de saúde na questão tanto financeira quanto da saúde, da disposição do paciente. Ainda é caro, mas hoje, se a gente for comparar a 10 anos atrás, 8 ou 10 anos atrás, um tratamento, um medicamento custava R$700, hoje a gente compra 3 medicamentos num só comprimido por menos de R$500. Então, assim, o Brasil produz bastante medicamentos, o acesso é garantido a todos os pacientes. Pela produção, pela decisão do país ter tomado de fazer medicamento no Brasil, a gente tem um custo muito inferior do que a gente tinha antigamente. Mas, assim, é um custo, não deixa de ser um custo que todos nós estamos pagando. E você vai ver em instantes, shows nacionais e oficinas marcam programação do 19º Festival de Música de Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de R$10 milhões para a Prefeitura.
Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. As inscrições para as oficinas do 19º Festival de Música de Itajaí tiveram início na terça-feira e já contam com algumas vagas esgotadas. Quem ainda tiver interesse em participar das oficinas, que ainda possuem vagas, podem fazer a inscrição no Conservatório de Música de Itajaí. O Festival de Música de Itajaí vai movimentar a cidade de 6 a 10 de setembro. A programação dos 5 shows nacionais e das 15 oficinas foi divulgada nesta semana. A repórter Elis Brandina tem mais informações. Há 19 anos, Itajaí organiza um festival que ficou tradicional no Brasil. É o Festival de Música de Itajaí. Nós estamos aqui com o Oliver Desidério, que é da Fundação Cultural e tem mais detalhes para a gente. Oliver, esse ano, ainda bem, vai sair o nosso festival. Com certeza, vai sair, né, a partir de agora, dia 6 de setembro já, nossa próxima semana, a gente inicia o 19º Festival de Música de Itajaí, com vários shows, oficinas de músicas, jam session, roda de choro, apresentações no centro da cidade. Então, para vocês conferirem um pouquinho da programação do festival, nós teremos a abertura com o violonista Diamandu Costa no dia 6 de setembro, que se apresenta aqui em Itajaí no Teatro Municipal. Depois, no dia 7 de setembro, João Bosco. No dia 8 de setembro, Arismar do Espírito Santo e Léo Amoedo. No dia 9 de setembro, Eduardo Neves e Rogério Caetano. E para encerrar, no dia 10 de setembro, também no Teatro Municipal, o Vitor Ramil. Mas o festival ele é também conhecido, e isso é uma coisa que deixou ele conhecido no Brasil inteiro, são as oficinas. Para participar das oficinas, são músicos profissionais ou gente que gosta, que quer ter um aprofundamento. Como é que faz para participar? Tem que se inscrever? Exatamente. São 15 oficinas de música esse ano, para crianças, para músicos profissionais e também para aquelas pessoas que gostam de música e querem participar do festival. As oficinas são gratuitas e as inscrições elas podem ser feitas diretamente no Conservatório de Música de Itajaí, pelo telefone 3344-3895, ou se você quiser, então, conhecer a programação completa, né, tanto de shows, oficinas e eventos paralelos que o 19º Festival vai trazer a Itajaí na próxima semana, você pode acessar o site da Fundação Cultural, que é fundaçãocultural.itajaí.sc.gov.br. E me diz uma coisa, você falou, as oficinas elas são grátis, mas os shows têm um custo, embora seja um custo reduzido. Com certeza. O Festival de Música tem essa proposta de trazer a música popular, né, e deixar esses bens culturais acessíveis à população. Então os preços eles são muito bons. Você hoje vai pagar um show do Festival de Música apenas R$20 e a meia entrada para estudantes e idosos R$10. Todos os shows, então, serão no Teatro Municipal a partir das 20 horas. Isso. A partir das 20h30 no Teatro Municipal. E as oficinas esse ano serão todas na Casa da Cultura de Brandão. Oficinas para crianças também a gente tem, né? Os pais que querem fazer com que seu filho participe do Festival de Música, podem inscrevê-las também pelo site da Fundação Cultural, que é fundaçãocultural.itajaí.sc.gov.br. Esse ano, então, não vai ter a música nos bairros, não vai ter a música Invade a Cidade, que são outros projetos que já houve em outras edições do festival? Sim, nós teremos o Música Invade a Cidade, será no bairro Fazenda, na sede do Conservatório, né? Teremos também um palco em frente à Casa da Cultura de Brandão, com apresentações ali ao meio-dia e às 6 horas da tarde, então para todo o pessoal que possa participar e ver os alunos ali, professores, e prestigiar o Festival de Música de Itajaí. Essa é uma proposta que deu certo, né? Não apenas os músicos são contemplados com as oficinas, o público em geral com os shows, e a população que não quer ir aos shows ou que não tem disponibilidade, também tem acesso ao festival por meio do Música Invade a Cidade. Com certeza, é uma programação extensa, né? Ela começa às 9h30 da manhã e termina às 1h da manhã com as rodas de choro e jam session. Então vale a pena prestigiar esse evento aqui na nossa cidade, que inicia agora no dia 6 de setembro. Falando em roda de choro, estava olhando as oficinas, hoje tem muita coisa voltada a quem gosta de produzir o chorinho.
Tem, com certeza. O festival já é tradicional, né? Inclusive um dos shows, o show do Rogério Caetano e Eduardo Neves, que é no dia 9 de setembro, é um show de choro, né? São 2 músicos do Rio de Janeiro, talentosíssimos, que vêm a Itajaí aqui. Então quem gosta dessa linguagem, da música brasileira, pode prestigiar aí no festival. A questão também da variedade das músicas que serão apresentadas, tem nesse ano o foco é chorinho e também MPB, tanto que você tem aí representantes das mais variados estilos, mas tudo na MPB. O festival tem essa tradição da MPB, né? Apesar nos anos anteriores ter passado por vários estilos também, né? Mas ele é a grande força do festival, e acho que o que faz ele ser tão grande, né, grandioso, é justamente essa coisa de preservar a nossa cultura, que é a música popular brasileira. Com certeza, muito obrigado pela sua participação. E não esqueça, de 6 a 10 de setembro, 19º Festival de Música de Itajaí. O Programa de Orientação ao Mercado de Trabalho, o PONTE, da Secretaria da Criança, do Adolescente e Juventude, atende amanhã no CRAS Imaruí. O endereço é Rua Blumenau, número 1962, no bairro São João. No local, os jovens vão receber orientações sobre o mercado de trabalho, especialmente aqueles que buscam o primeiro emprego. O PONTE atende também junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, na Rua Antônio Caetano, número 105, no bairro Fazenda. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.